Olá, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. Hoje nós vamos ter mais um episódio do nosso O Amanhecer da Consciência Hebraica. Um trabalho que vai dar a você perspectivas muito interessantes, porque nós vamos falar a respeito do início de todas as coisas, do todo e de todas as coisas. O princípio, o amanhecer, os primeiros conceitos vão te servir de maneira maravilhosa, vão falar ao teu coração, elevar a tua autoestima, dar um sentido e um significado segundo a maior consciência, a maior mente que expressa toda a criação. Nós estamos dentro da própria mente, da própria consciência da divindade, num processo maravilhoso de realização, do qual você faz parte, do qual você é alvo. Isso tudo vai mudar a maneira como você se relaciona com você, com o próximo e com a vida infinita. Vamos ao nosso amanhecer da consciência hebraica. Nós sempre fazemos a nossa abertura dando uma explicação, talvez você seja novo por aqui, se for, você tem o nosso canal do YouTube que você pode entrar, o Consciência Hebraica, lá tem a playlist do estudo e você pega todos os estudos anteriores. Por que consciência hebraica? Olha, a consciência das quatro potencialidades humanas, né, físico, mental, emocional, é a consciência que está na faculdade principal do homem, a faculdade essencial. E das quatro faculdades que nós temos, dessas quatro potencialidades, a essencial é a que tem quatro funções maravilhosas. A função da consciência, pelo que nós conhecemos o maior produto cósmico até agora, a função do arbítrio, que é a nossa capacidade de escolha, a vontade, que é a nossa capacidade de escolha com um sentido mais profundo e maior, cósmico, e isto tudo dá a grande resultante da relação de amor entre nós e a vida, entre nós e o cosmos. Por isso, consciência. E o hebraico nós usamos não no sentido de uma religião específica, de um povo, de uma cultura geopolítica, social, econômica, etc., histórica. Mas hebraico para nós toma o sentido de toda a humanidade e toda a espiritualidade humana, em qualquer lugar da Terra. É o universal versus o local. Nós damos sempre o exemplo da música clássica. A música se manifesta em todos os povos. A clássica foi uma manifestação que aconteceu de uma maneira especial ali na Europa, mas a música clássica é universal. E assim também com a espiritualidade. Hebraico representa a espiritualidade no seu esplendor de amor em todos os povos. Agora, claro que ela se manifesta na cultura hebraica de uma maneira mais organizada, mais profunda, enfim, mais complexa, e nós então usamos os textos hebraicos de Gênesis e Apocalipse. Jesus agrega, né? Nós temos o Jesus apresentado, todo o Ocidente conhece Jesus, principalmente o Oriente Médio e o Ocidente, mas Agostinho, Aquino e Lutero tiveram as suas lentes muito focalizadas através do olhar greco-romano ou o helenismo. Então nós procuramos ver um Jesus à hebraica, ou seja, qual seria o olhar de Jesus pelas Escrituras. Consciência hebraica é esse movimento que busca olhar como o olhar de Jesus original para a espiritualidade humana. Venha com a gente, né? Estamos vendo aqui o início de todas as coisas. Desejamos a você uma boa viagem, aperte os cintos, porque nós já vamos decolar. Nós havíamos falado a respeito da grande chave, a chave do caminho do amor. Caminho é sempre o que leva você de um ponto a outro, e no nosso caso, caminho é a evolução. Amor, a grande rede pulsante que interliga todas as coisas, dos mais simples átomo ou partícula subatômica até a mais complexa galáxia, e do vírus ao sistema nervoso humano, tudo é uma rede interligada por essa energia. O amor da divindade, nós vimos, é expresso de muitas formas nos textos hebraicos, mas nós destacamos duas formas
em particular. Em Gênesis 1, 26, uma expressão semiótica, ela é incrível porque ela diz, e disse Deus, né? A palavra no hebraico é Elohim, que significa potências, poderes ou deuses, né? Apesar de que Israel, desde o seu princípio, sempre teve uma única expressão de divindade. Mas o Gênesis representa o limiar, o início, né? O início desse processo consciencial do homem. Por isso que ali a palavra que designa Deus é Elohim, que são potências cósmicas expressas de um único ser. Então não é que são vários deuses, é a divindade eterna expressa em poder, expressa em sabedoria, expressa em verbo, em ação, com um propósito maravilhoso. Então, o termo Elohim é usado e disse Elohim, façamos um ser. Lá está o homem, não vamos entrar nesse detalhe, nós preferimos o sentido espiritual, façamos um ser. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. E em Salmos 82, 6, 7, uma expressão mais biológica. Observe que interessante os Salmos. Eu disse, vós sois... no Salmo, na tradução que você tiver em casa, provavelmente está escrito vós sois deuses. Mas a palavra hebraica é Elohim. Novamente a palavra Elohim. Elohim disse que faria Elohim. Olha que interessante. E eu disse, vós sois Elohim, vós sois deuses. E todos vós, filhos do Altíssimo. Olha, filho é cria, é produção, é produto. Então, é uma figura biológica que nós conhecemos também aqui em tempo e espaço. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Então, o que isso nos coloca? Há um grande propósito de amor que interliga tudo. Nós estamos no centro desse propósito, porque ele quer nos fazer a sua imagem e semelhança, mas vamos iniciar como animais hominais. Né? Então, há muita confusão aí que nós estamos esclarecendo nesse estudo. Não é que o homem foi criado perfeito e regrediu. Né? Não é isto. Na visão hebraica, tem outras culturas que influenciaram esse olhar. Tirando esse helenismo, toda essa cultura greco-romana, esotérica e tudo mais, nós vamos ver que o homem surgirá da terra, né? E surgirá numa jornada ascensional infinita evolutiva com o objetivo amoroso de alcançar a vida em sua mais elevada expressão. Então, ali o Salmo diz muito bem, olha, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer um dos príncipes. Então, demos duas chaves do caminho do amor, existem várias, nós vamos citá-las no decorrer do estudo, mas a expressão semiótica, sermos feitos à imagem e à semelhança, né, um grande símbolo da divindade, e sermos feitos como filhos, uma produção da qualidade e do amor da divindade. Então, com essas duas chaves, nós agora vamos demonstrar para você a validade de aplicação dessas chaves. Por quê? Porque nós vamos ver textos separados na linha do tempo por 2.000, 3.000 anos. Nós vamos ver que foram autores diferentes. Aliás, dos 40 e poucos autores das Escrituras, mais de 60 livros, nós temos de simples pescadores até reis que alcançaram um esplendor e uma cultura maravilhosa. Então, você vai perguntar, bom, mas isso foi escrito durante muitos anos, então não deve ter muito sentido, às vezes um único sentido que interligue tudo? Sim, há um sentido maravilhoso que interliga todos os textos, porque foram textos inspirados. E nós já demos a você a chave, que é um propósito fantástico, um ser infinito, produzindo a vida e, através dela, querendo gerar seres à sua imagem e semelhança numa evolução infinita. Agora nós vamos exercitar essa chave. Vamos pegar alguns textos básicos das Escrituras, em vários pontos dela, e vamos aplicar essa chave, vamos exercitar isso com você. Porque quando você estiver lendo depois, à medida que você exercite, você mesmo começará a ouvir a própria voz de Eli, a própria voz de Já, a própria voz
de Yahvé, a própria voz de Alá, a própria voz do Tao, a própria voz de Brahman, a própria voz da divindade. Ah, mas você está falando de vários deuses, você está falando de um panteísmo. Não. Estou dizendo que em várias culturas humanas falou-se na divindade, percebeu-se a divindade, buscou-se a divindade. Seu perfume está espalhado e marcado em todas as peles humanas. Ah, mas com nomes diferentes, alguns são os idólatras. Claro, tudo um processo de evolução, de desenvolvimento. Então, se você, por algum motivo, está vendo este curso, você é hindu, você é islâmico, você é chinês, ou você é da cultura japonesa, ou de qualquer cultura humana, você, se teve um sentido que te atraiu para a divindade, essa divindade se manifestou em todos os povos e particularmente de uma maneira muito impressionante, como a música clássica na história da música humana, em Israel, ao povo de Israel, o que nós chamamos de consciência hebraica. Então, vamos lá, nós vamos agora aplicar a nossa chave e para isso escolhemos um texto para aplicarmos que está em Romanos 8, de 18 a 22, o símbolo da geração de filhos do ser. Então, vamos para o primeiro verso e eu vou aplicar a chave. Paulo escreve assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler novamente, preste bem atenção e você já vai encontrar a chave aí. Porque para mim, Paulo, eu não tenho por mais ou menos certo, não é uma coisa que eu tenho dúvida, não, eu tenho certeza, tenho por certo. As aflições que eu vivo agora, devido às estruturas de tempo, à minha condição interior de natureza, as condições do próprio universo, né? Não são para comparar essas dificuldades, foram planejadas, foram propostas, né? Com a glória que há de ser revelada, que há de ser revelada. Olha, novamente aí, nesse texto maravilhoso, se você puder, abra a sua escritura, fique com esse texto enquanto eu vou trabalhando ele com você. As escrituras falam de uma maneira incrível aí, e vamos usar a chave. Então, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente. Daqui a pouquinho nós vamos estudar a origem das trevas, a origem do mal, a origem da aflição, a origem do atrito, do conflito, né? E vamos ver que algumas tradições afirmam que ela foi um equívoco de Deus, algo que ele não queria que acontecesse. Nós vamos ver Yahvé, Elohim, Adonai, mostrando uma sabedoria incrível. Mas aguarde, nós veremos isso em breve. E ele diz assim: essas aflições não são para comparar com a glória. Olha, dessas chaves do amor, nós temos duas, né? A semiótica e a biológica. A glória é uma outra palavra-chave para a chave do amor. O que é a glória de Yahvé, Elohim Adonai? A glória dele é a sua realização máxima, gerar filhos. Então, como é que você pode dar glórias a Deus? Tornando-se filho. O que é a glória de Deus? Os seres gerados à sua imagem e semelhança, isto é, a glorificação da divindade. Ela quer ser glorificada, mas não nela mesma, ela não necessita, não carece de nada. A glória é para nós. Nós somos o alvo deste amor glorioso. E ele diz assim, que em nós há de ser revelada. Observe bem o texto. Olha, aqui nós entramos lá no Salmo. Lembra que eu falei de atualidade e potencialidade? Nós precisamos entender bem isso, porque muitas pessoas confundem. Quando nós dizemos, às vezes, olha, você ainda não é filho de Deus. Muita gente se chateia conosco, né? Às vezes fala, mas como? Nós já somos, claro que eu sou filho de Deus. Sim, uma semente de abacate já é uma árvore de abacate, mas em potencial. Ela tem todas as qualidades, ela tem toda a condição de ser uma frondosa árvore de abacate. Mas quando ela está ainda em semente, é necessário muitas condições no tempo
para que esta potencialidade se atualize numa grande e frondosa árvore que vá produzir e frutificar. Mas agora nós ainda estamos em semente, uma semente cósmica, uma semente maravilhosa de Elohim. Então lá diz o Salmo, vós sois Elohim, vós sois deuses, mas morrereis como homem. Então há um potencial que irá se revelar numa atualidade. E entre o potencial e o atual, isto que está entre, nós chamamos de caminho. Olha que coisa linda, que figura maravilhosa, né? Porque Jesus, quando ele diz eu sou o caminho, ó, aplica a chave. Qual é o objetivo? Qual é a chave? Tornar filhos. Então ele é o caminho que leva o homem do estado alfa, ou do estado alfa, até o estado ômega, o estado potencial de animal hominal, com já potencial de filhos de Deus, de Elohim, até se manifestar como filhos de Deus, como aconteceu com ele mesmo. Ele diz, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Ele era o animal hominal e se tornou Deus, se tornou filho de Deus, não igual a Yahvé Elohim Adonai. Nós também vamos ver que isso foi algo trazido lá dos gregos, né, e de culturas adjacentes a Israel. A Yahvé é o único Deus. A maior máxima da consciência hebraica é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Depois nós vamos ver sobre a Trindade e outras coisas que foram sendo colocadas à medida do tempo, da cultura, mas que agora você vai conseguir olhar e ver de uma forma maravilhosa. Então, viu aí a beleza do texto, né? Então, a glória que há de ser revelada em nós é nós chegarmos a filhos de Deus. Olha como ele continua de uma maneira incrível, porque a ardente expectação da... Olha, algumas traduções trazem criatura, mas outras traduções trazem a tradução mais correta, que é criação, ou criação com E. Nós já explicamos que criação é quando um homem cria gado, né? Quando transforma uma existência e a faz evoluir. Criação é quando o Criador do infinito, do seu próprio ser, cria todas as coisas. Então, porque a ardente expectação da criação, olha, quem é a criação? A maior manifestação de Deus, a esposa de Deus, né? O aspecto feminino da manifestação do propósito de Deus. Ah, você está falando então que tem uma outra deusa? Não. É a própria divindade, o poder, sabedoria e ação através do verbo manifestando a criação que nós chamamos em parábola da grande esposa do Criador. Ela espera a manifestação. Olha, novamente a ideia potencial, porque nós ainda estamos imanifestos. Ah, mas estamos manifestos, sim, como animais hominais, indo em demanda do infinito para sermos filhos de Deus. Olha como o texto agora traz a chave completa, porque a ardente expectação da criação, ela espera algo. Qual é a esperança da criação? A manifestação dos filhos de Deus. Veja como a aplicação desta chave da geração de filhos deixa o texto cristalino. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Aí eu pergunto para você, quem sujeitou? Ah, foi o diabo que a sujeitou, né? Sim, mas será que realmente, né, nós vamos dar todo este poder a esse ser, Satanás ou os demônios, né? Será que mais profundo nós vamos ver adiante com passagens que demonstram claramente, né, que a criação foi sujeita pelo único que é o poderoso que a criou. Poderoso é Yahvé Elohim Adonai, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Olha, a questão das trevas é ninguém voluntariamente gostaria de vivenciar o processo das trevas, mas o Criador que sujeitou a tudo e a todos viu a necessidade, viu que era fundamental que houvesse um plano de oposição. Por isso, toda a manifestação da morte, do envelhecimento, da doença, tudo isso tem finalidade, tem um sentido, e você, pelo amor, pode atravessar todas essas coisas e todas essas dificuldades para em rumo de uma grande manifestação. Então ele diz assim,
é porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas ele a sujeitou sem esperança nenhuma, por capricho? Não. Na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória de quem? Dos filhos de Deus. Veja que texto maravilhoso, na esperança de que também a mesma criação que foi sujeita, mas ela vai ser sujeita eternamente à vaidade, ao mal, às trevas? Não. É por um tempo. Mas por quê? Para que o animal, o minal humano, pudesse ter arbítrio. Como haveria escolha sem isso? E ele fazendo a boa opção que está sendo oferecida a você e a todo homem, toda mulher que nasce, todos os seres humanos, podem chegar à liberdade, porque a criação será libertada num determinado momento que nós vamos falar aí adiante, nos pontos principais do amanhecer da consciência hebraica. Liberdade da servidão da corrupção, vai ser libertada da corrupção, olha lá, libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Né? Então isso é maravilhoso. E ele termina dizendo, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ora, temos uma criação grávida? Sim, ela é esposa do quê? De Yahvé Elohim Adonai. Ela está grávida, sim. Sabemos aonde é a sua barriga? Olha, conhecemos bem o útero, que é a terra. E as sementes e óvulos somos nós. Nós, na verdade, a figura melhor, para nós somos um grande óvulo. E a semente, o sêmen que vai fecundar este óvulo, chama-se Ruach Kadosh, ou seja, o espírito de Yeshua HaMashiach, que é o nosso noivo, a figura masculina de Jesus, e toda a sua eclésia, todos os seus discípulos como figura feminina, receptiva da qualidade do sêmen cósmico do Messias, que é o seu Espírito Santo e que nos fecunda para que nós possamos romper o nosso potencial e alcançar a imensa glória de filhos de Deus. Isto retrata o teu coração, retrata a tua história, isso faz você revisar a tua autoimagem, independente do pai que teve, da mãe que teve, do lar, das dificuldades, dos traumas, dos abusos emocionais, intelectuais, da pobreza que você nasceu, dos problemas de doença que você nasceu. Mas você surgiu, você está vivo. Yahvé Elohim Adonai, pelas suas próprias leis, não tinha outra escolha. Se ele escolhesse outro espermatozoide, outro óvulo, não seria você. Este é o teu verdadeiro pai, esta é a verdadeira mãe. Os teus pais biológicos são pessoas a serem honradas, maravilhosas, mas eles foram canais, meios. Teu verdadeiro pai é cósmico, o teu ser é um ser cósmico. E por mais dificuldades que você encontre pela vida, seja físicas, mentais, emocionais, até mesmo espirituais, ou financeiras, econômicas, sociais, problemas emocionais e etc., tudo isto, quando esta luz raia no meio das trevas e diz a você, você é um ser amado, você é um ser querido, tudo começa a se transformar, porque a luz da gratidão nasce no teu coração, você recebe esta luz, começa a olhar a existência de uma outra maneira e tudo começa a convergir para o teu bem, para uma realização máxima. Isto muda, de fato, a vida do ser humano. Este é o amanhecer da consciência hebraica, raiando a luz do amor, fazendo com que das trevas se rompa em você uma nova consciência identitária. O que é você? Quem é você? Duas perguntas. Quem ligado ao teu nascimento, à tua história de vida aqui? O que ligado ao teu processo cósmico como um ente no planeta Terra? Qual o propósito disso tudo? A vida tem finalidade? Sim. Há uma finalidade que interliga todas as estrelas, todos os seres biológicos e materiais do cosmos, porque todos eles emanam de um único ser. É assim que você deve levantar todas as manhãs, ao sair da cama, ao ver o sol. É assim que você deve deitar na tua cama todas as noites, ao recostar o
teu corpo, a tua cabeça no travesseiro, lembrar que você é uma pessoa amada e querida e que tudo na tua vida e na tua história tem um sentido, um significado, te leva a uma grande meta narrativa, onde tudo foi coordenado e mesmo as piores coisas têm algum sentido de fazer você crescer e amadurecer. Se assim você olhar, aos poucos você deixará o ódio, deixará a dúvida, deixará o caminho do medo que infelizmente a maioria dos seres humanos estão trilhando e começará a dar os primeiros passos no caminho do amor, que é o caminho da entrega, o caminho da confiança, o caminho onde você se reconhece como parte de um todo gigantesco em uma realização maravilhosa. Você percebeu como nós aplicamos a chave nesse texto de Romanos e ele ficou estupendo, maravilhoso? Vamos continuar, temos mais ainda para aplicar a chave. Olha, 700 anos antes de Paulo, 700 anos antes de Paulo, o profeta Isaías escreveu no seu capítulo 66 um símbolo maravilhoso e nós agora vamos abri-lo. Olha, você já está ficando habilitado para ver como funciona a aplicação da chave. Isaías 66, 6 e ali o 7, né, ele diz assim: antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz um filho. Preste bem atenção. Você já teve agora a chave de Paulo. Paulo disse o quê? Quem estava grávida na visão cósmica de Paulo? A criação. Ela estava com dores de parto. Para ter dores de parto, precisa ficar grávida antes. E agora Isaías, 700 anos antes, escreve um texto inspirado pela mesma voz, pela mesma intuição. Olha o que ele diz: antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. O Messias hebreu é chamado de primogênito, primeiro gerado, primo primeiro, gênito gerado. E unigênito, ou seja, único gerado. Então, de toda a criação potencial de Deus, quer dizer que já há um homem que alcançou esse potencial máximo? Sim, nós já temos um homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Yeshua HaMashiach, o Messias. Então, mas nós seremos gerados? Sim, o Apocalipse descreve o grande parto da esposa de Deus. Nós ainda vamos vê-lo aqui no Amanhecer da Consciência Hebraica, não perca, porque nós vamos do amanhecer até o anoitecer. Vamos ver aí o ciclo completo do Sol, né? Nos seus pontos principais, é claro, esse é um curso que está te dando fundamentos, bases, mas nós vamos ver esses pontos principais. Então, perceba bem, preste bem atenção, o texto está dizendo que ela dará a luz aos filhos de Deus. Quem é essa? Ela é a criação. Então haverá um dia grande de parto para todos os filhos de Deus. Cosmicamente é chamado pelas Escrituras esse dia, já vou te dar um spoiler aí do nosso, do nosso filme lá na frente. Esse dia é chamado de o dia da ressurreição dos mortos. Você já deve ter ouvido falar nisso, é uma tradição do Ocidente, né, de quem acompanha as Escrituras. Nós preferimos não uma ressurreição, que seria para trás, né, porque nós não vamos evoluir, nós vamos evoluir. Então seria o dia da nova geração dos filhos de Deus. Esse dia é um dia cósmico adiante. Mas antes desse dia acontecer e esta mulher, esposa cósmica, dar à luz a filhos, ela deu à luz a um filho. Agora você vai entender com mais clareza o texto de Isaías. Olha lá, antes que estivesse de parto, ela deu à luz. Deu à luz a quem? Ao Yeshua HaMashiach. Quando ele nasce, quando ele morre, quando passa pela nova geração dele, ele recebe a luz, ele dá a luz na criação. Antes que lhes viessem as dores de parto, ela deu à luz a um filho.
Então veja, o parto ainda está lá adiante no dia da ressurreição dos mortos, mas Isaías já está nos revelando que um homem nascerá sem o parto, o grande parto de todos os filhos de Deus, ele nascerá antes. Então olha que texto maravilhoso, né? Vamos ver o segundo verso aqui, olha. E ele fala, isso é espantoso, olha, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Olha, quem jamais ouviu tal coisa? É impossível, não é? Uma esposa cósmica que gerará Elohim, que gerará filhos de Deus, e de uma só vez ela gerará milhões, bilhões de filhos de Deus. Quem jamais ouviu isso? Nunca, nunca se ouviu isso. Você está ouvindo pela consciência hebraica, através dos textos hebraicos. Não é? E ele chama então aqui, ó, essa grande esposa cósmica, quem jamais ouviu isso? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Oh, mas no dia lá da ressurreição dos mortos, do novo nascimento, nascerá duas nações em um só dia, né? A nação dos crísticos, gerados atemporalmente, e aqueles que fixarem a sua consciência no tempo, né? Nós estamos aqui nesse processo agora definindo isto. Como será a sua gestação cósmica? Como está sendo? Você está ligado a quê? A tua agenda hoje em dia é ocupada maximamente com que compromissos? Teu coração pulsa e bate aonde? Onde está o teu tesouro maior de vida? Casamento, filhos, trabalho, dinheiro, fama, poder político, econômico. Tudo isso é bom, é interessante e viável, mas esse é o primeiro lugar que ocupa a tua vida? Cuidado, né? 70, 80 anos, talvez 30 ou 40, não sabemos quanto tempo, talvez 120, quem sabe? Né? Mas o centro principal da nossa existência, que é a finalidade máxima, é cósmica. Todas as outras são interessantes, viáveis, você pode casar, ter filhos, ter negócio, ser uma pessoa importante, ser um artista, ser um político, ter fama, nada disso tem nenhum problema. Só há um problema. Se isso se tornar a primeira coisa, o teu Deus ao qual você se prostre e adore, sem problemas também, é uma escolha, mas isso vai fazer com que o teu ser acumule uma determinada qualidade e produza um resultado cósmico, e nós vamos ver isso com detalhes. Né? Então ele chama aqui, olha, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião, Zion, né? a cidade maravilhosa dos filhos de Deus, esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Olha, então aqui, o que ele nos revelou? Que um menino nasceria antes e que depois todos nasceriam uma nação gigantesca de uma só vez. Então, qual foi o primeiro? Agora você pode entender bem esse texto. Yeshua HaMashiach. E todo o nascimento ainda está para frente no Apocalipse, aonde a criação dará à luz, né, de uma forma maravilhosa. Tem um símbolo lindo lá no Antigo Testamento que é Raquel, esposa de Jacó. Leia essa passagem. Né? Aliás, nós temos uma playlist chamada Infinito Amor, com o nosso querido Leonardo. Leonardo conta essa história de uma maneira leve, gostosa, suave. Se você não quer ler todo o Gênesis, pegue a série na nossa playlist do Consciência Hebraica, entre lá a playlist Infinito Amor, você vai se deliciar. E aqui o texto continua. Ele diria assim, abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Ou seja, ora, um menino foi gerado, o primeiro filho de Deus, o unigênito e primogênito, eu geraria ele e pararia? Não quero mais gerar ninguém? Será que é isso? Não. Eu vou gerar o primeiro e depois vou gerar o grande parto dos filhos de Deus. Você percebe que ele fala de dois partos. O parto de Yeshua HaMashiach, unigênito e primogênito de Deus. E depois o grande parto dos filhos de Deus. Mestre Paulo, mestre Shaul, inclusive nos avisa que nós somos filhos por adoção, através de Yeshua HaMashiach. Filhos direto foi esse primeiro que nasceu. Todos os demais filhos de Deus nascem através de Yeshua. Conheçam ele ou não conheçam, homens e mulheres que em todas as culturas
exerceram ética e vida consciente espiritual com sinceridade e integridade, se não tiveram a oportunidade de conhecer Yeshua HaMashiach, mas viveram pelo amor à verdade, com certeza através dele o reconhecerão como Senhor e Salvador, aquele que é o gerador crístico e cósmico de toda a consciência humana. Olha o que o texto diz, né? Ele continua dizendo: regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos e das consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o esplendor da sua glória. Olha que texto lindo e maravilhoso, né? Regozo significa gozo dobrado, né? As escrituras sempre usam esse termo sexual, gozo, né? Por quê? O sexo é um dos prazeres que o ser humano experimenta na vida com bastante intensidade, talvez um dos maiores prazeres, e as escrituras usam esse momento, né, onde se alcança esse clímax, onde nesse clímax se forma uma unidade, né? É como se os 23 cromossomos masculinos e femininos em nós se fundissem naquele momento de êxtase, nós não somos mais homem e mulher, nós somos um ser. Ele usa esse mesmo êxtase como símbolo do grande êxtase espiritual. Por isso que ele diz gozo duas vezes, regozijai-vos com Jerusalém. Jerusalém é outro símbolo dos filhos de Deus, porque a noiva do Cordeiro é chamada de Jerusalém. Este é uma chave descrita de maneira arquitetônica. Existem duas grandes chaves arquitetônicas. Quando descreve a nossa realização cósmica como uma cidade, claro que no coletivo humano, é uma outra chave, então nós vimos a chave biológica, gerar filhos, a chave semiótica, a imagem e semelhança. A glória é outra maneira de dizer também a realização máxima do Criador. E agora a chave arquitetônica. Jerusalém como cidade e templo de Deus, também uma outra figura de arquitetura usada. Então são muitas chaves que as escrituras dão, mas um único sentido, o caminho do amor, que é o caminho do propósito, da missão, da realização máxima do ser humano. Então, veja que ele diz aqui: Jerusalém, alegrai-vos com ela, vós todos que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Quando houve o pranto? No tempo e espaço. Porque aqui tem trevas, porque aqui tem as nossas naturezas e toda uma situação. Mas haverá alegria? Sim. Por quê? Porque foi tudo sujeito à vaidade e uma esperança, não sem motivo. Então ele diz que agora, alegria, para que mameis e vos farteis dos peitos da sua consolação. Então, por que usa peitos, né? A figura de filhos de Deus. Né? Então, quem mama ao peito é aquele recém-nascido. E aqui está falando do parto da criação. Olha que coisa linda, né? Que texto maravilhoso. Isaías é surpreendente. E vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Olha novamente a palavra glória aí. Qual é o resplendor da glória? A própria Jerusalém, representando os filhos de Deus. Os filhos de Deus, os homens, os seres, as mulheres gerados à imagem e semelhança de Yahvé Elohim Adonai. Viu como aplicando a chave, textos que se você lesse não ficariam compreendidos, né? Podem se tornar maravilhosos. Né? Olha aqui, a aplicação da grande chave na leitura dos textos hebreus. Nós estamos exercitando com você, né? O que estamos fazendo? Dando o texto e aplicando a grande chave do caminho do amor. Assim, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai falar, não, peraí, deixa eu aplicar a chave aqui para ver se eu consigo encaixar. E você vai ver que toda ela, de Gênesis a Apocalipse, mais de 40 livros, mais de 60 livros, mais de 40 autores, esta chave está espalhada em todas as escrituras e vão abrir o teu entendimento, tocar o teu coração, renovar a tua autoimagem e dar uma nova vida para o teu interior. Olha aqui, João 1, de 1 e 2. O texto diz assim: vede quão grande amor, olha aí o caminho do amor, nos tem concedido o Pai,
que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha, quando você lê esse texto, você pode dizer, olha aí, a tua explicação não estava boa não. Né? Você disse que nós não éramos filhos de Deus. Aqui já diz, olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Sim, mas isso é uma concessão feita em amor. Então, em amor, ele já nos trata, em amor, ele já nos recebe nos braços, em amor, ele já nos tem como menina dos seus olhos, como marcas na sua mão. A divindade nos trata assim, porque ela é atemporal, ela já nos vê como nós ainda não somos. Mas veja que o texto continua. Olha o que João sabiamente escreve. Amados, agora somos filhos de Deus? Fala, está confirmado, você não está ensinando correto, porque está dizendo aí o texto com clareza, somos já filhos de Deus. Esse negócio de potencial e atual que você falou aí, está furado. Mas olha só o que está escrito agora. Amados, agora somos, e ainda não é manifesto. Olha que lindo, né? Como as escrituras têm uma harmonia, naquele salmo você vê a mesma coisa em todo lugar, não? Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como o veremos. Quem é este que vai se manifestar? É Yeshua HaMashiach. Você percebe aí? Então o Apocalipse vai demonstrar depois o dia da revelação dele. E você percebeu um detalhe? Yahvé Elohim Adonai diz que quer nos fazer a sua imagem e semelhança. Ele tem um primeiro feito a sua imagem e semelhança, Yeshua HaMashiach. E nós, seremos feitos iguais a Jesus? Também não. Porque gerado diretamente de Deus só há um, que é Yeshua HaMashiach. Mas nós seremos feitos à semelhança dele. Ele foi feito à semelhança do Pai, não igual ao Pai. Há muito engano, nós precisamos rever isso na consciência hebraica. E nós seremos não iguais a ele, seremos semelhantes a ele. Então, um degrau lindo, maravilhoso, amoroso, afetivo. E é assim que está escrito, né? Olha lá como diz o texto. Leia novamente. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então, nós temos o potencial, mas só será manifesto lá no dia da ressurreição dos mortos, que o nome correto seria a nova geração dos filhos de Deus. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? O Messias, seremos semelhantes a ele. Olha que maravilha. Novamente a ideia de potencial versus atual. E agora em 1 Coríntios 13, de 1 a 13. E o texto é lindo. Ele fala a respeito da qualidade que gera os filhos de Deus, a grande chave do amor. Olha, esse é um dos textos mais belos, poeticamente, das Escrituras. Inclusive foi usado por um compositor nosso aqui do Brasil, Renato Russo, com a canção que usou, Monte Castelo, a canção que usou esses versos escritos por Paulo. E muita gente lê essa poesia, mas lá fala caridade, alguns traduzem por caridade, outros traduzem amor, mas não fica muito claro exatamente o que é o amor. E agora nós vamos ler juntos esse texto aplicando a chave, porque a leitura correta é através da chave. O que a divindade quer? Gerar um ser à sua imagem e semelhança. O que é o amor? O amor é a grande rede que interliga todas as coisas com esta finalidade. E para o ser humano? Para o ser humano, o amor é a qualidade que nos faz chegar a filhos de Deus. E de onde vem esta qualidade? Ora, em parte ela está dentro de nós. É o que nós chamamos de Espírito Santo, que habita em nós, de qualidade crística, do trigo, do homem espiritual. Tudo isso são sinônimos, né? Do homem nascido novo,
esta qualidade, mas ela é suficiente em nós? Não, ela precisa ser enriquecida por Yeshua HaMashiach. Nós não produzimos, não agregamos esta qualidade suficiente em nós para sermos gerados à imagem e semelhança de Deus. Então, qual é a tradução mais correta de amor? O amor é a qualidade do Messias que faz a mim, que faz a você, que faz a todos nós na humanidade chegarmos a filhos de Deus. Isto é o verdadeiro amor. Outras manifestações humanas são maravilhosas, amorosas, elas são fraternais, elas são incríveis, mas não deveriam ser chamadas de amor no seu sentido mais profundo. Vamos ler o texto e você vai compreender. 1 Coríntios 12, 31 diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Se você ler a carta aí no capítulo 12, lê-la todo, Paulo descreve 9 dons do Ruach Kadosh, que uma vez que é recebido, né, é intensificado dentro da vida do discípulo de Jesus, esses dons se manifestam. Dons maravilhosos de cura, dons de atemporalidade, onde você vê coisas ainda do futuro que estão para ser definidas, dons de línguas, dom de interpretação de línguas, dons de discernimento de forças, de qualidades que movem o espírito humano, e dons maravilhosos. Mas Paulo termina, depois de elencar esses 9 dons, Paulo termina dizendo que nos mostrará um caminho mais excelente do que estes 9 dons. Uau! Que caminho será esse? Mais maravilhoso do que cura, ciência, revelação, conhecimento, sabedoria. O que é mais excelente do que tudo isso? Porque tudo isso ainda é um meio. Até nós falamos que o conhecimento é o meio, não o fim. A finalidade é o amor. A finalidade da nossa vida é o amor. A finalidade do cosmos é o amor. A finalidade integrativa de tudo que há manifesto na criação em tempo e espaço é o amor. Ah, mas existe o ódio e o ódio graça. Sim, é verdade, ele também faz parte. Ele também é necessário para a maior manifestação do amor. Quanto maior é a luz, maior as trevas, maior a luz, a resplandecência e o destaque. E nós, então, vamos agora ler o texto com essa qualidade, né? Então, qual é o caminho mais excelente que Paulo irá nos mostrar? Olha como ele escreve em 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. Olha, ele fala sobre as línguas maravilhosas, né? Então ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens, todos os idiomas, e ainda mais, falasse línguas espirituais, línguas desconhecidas, né? Mas se eu não tivesse, agora nós vamos substituir a palavra amor pelo que está em cima no nosso texto, que é a grande chave, né? A qualidade para ser gerado filho de Deus. Você vai ver como o texto toma um sentido maravilhoso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a qualidade que gera, que me faz chegar a filho de Deus, o que isso seria? Como um metal que soa ou como um sino que tine. Vamos entender a poesia? O que acontece com o metal ou com um grande sino se você dá uma grandíssima batida nele? Ora, faz um barulhão, sim. O barulho é impressionante? É. Sim, mas e com o tempo? O que acontece com esse barulho? O barulho vai diminuindo, e assim, e vai diminuindo, e vai diminuindo. Chega uma hora, não se ouve mais nada. Não, mas eu vou fazer um barulho maior ainda. Tá bom, faz o barulho da bomba atômica de Hiroshima. É um barulhão, né? Você está ouvindo alguma coisa agora ou não?
É este o sentido poético do texto. Não adianta você falar línguas espirituais, ter visões espirituais, ver anjos e tudo isso. Mas se você não tiver a qualidade ética, a qualidade de Yeshua HaMashiach, o Ruach Kadosh do Messias, fazendo de você um filho de Deus, isto vai durar um tempo, mas você vai morrer no tempo. E você vai não realizar o propósito do universo, chegando a filho de Deus. Olha como ele continua. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e ainda toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes de lugar, mas não tivesse a qualidade que me faz chegar a filho de Deus, isto nada seria. Veja, profecias. Ora, mas eu profetizei que tal coisa aconteceu. Tá bom. E aí? Agora a coisa aconteceu e depois? Não, aconteceu e eu acertei. Ótimo, parabéns. Você... E aí? O que isso significa? Né? Ou seja, não adianta o dom da profecia, não adianta a ciência, o conhecimento. Olha, ele fala aí de muita ciência, de muito conhecimento, mas se este conhecimento, se esta profecia, se tudo isto não resultar na qualidade que faz você chegar a filho de Deus, é só religiosidade, é só intelectualismo. Não vai fazer você realizar o propósito máximo do Criador. Percebeu o texto? E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se não fosse com a qualidade que me faz chegar a filho de Deus, disso nada me aproveitaria. Ora, está falando aí de sacrifícios humanos, de você morrer por uma causa, por um país, pela liberdade política, por tudo isso. Você dá a tua vida, você sacrifica, vai para frente de um fuzilão, de um pelotão de fuzilamento. E depois? Passa o tempo, a pacificação, não se lembra mais quem era quem, ou então você vai fazer o caminho do ódio para sempre. Ou seja, não. Se nada disto resultar na qualidade que faz você chegar a filho de Deus, o Ruach Kadosh dentro de você, o amor do Messias em ética espiritual, não em moral religiosa, nada disso resulta. Né? E aí ele dá as qualidades do amor. O amor é sofredor. Ora, mas eu não quero sofrer. Sim, mas o amor sofre porque ele permanece com um ideal fixo. E ele suporta toda a contrariedade, todo o contrafluxo. E a correnteza é forte. Então, o amor tem em si por atitude saber que a correnteza é forte e ele sofre pela sua grande realização. O amor é sofredor, o amor é benigno, ou seja, ele quer o bem de chegar a filho de Deus. O amor não é invejoso. Por quê? Porque o amor não se compara a ninguém. Ele não precisa desse comparativo. Ele sabe que, como pessoa, ele é imperfeito, que só a graça de Deus o faz chegar a filho de Deus, então ele não precisa se comparar com nenhuma pessoa, porque é única a relação dele com o sagrado. O amor não trata com leviandade. Ora, se ele sabe que vai chegar a filho de Deus por graça, como que ele vai olhar e tratar alguém de forma leviana? Porque ali também há um filho de Deus em potencial, então ele olha para toda a humanidade com um olhar de filhos de Deus. Isso não permite a leviandade, o amor não se ensoberbece. Ora, como ele pode ser algo a mais do que alguém se ele sabe que todos precisam da mesma graça e do mesmo amor para chegarem à mesma realização? Não há possibilidade de soberba quando o amor está alojado no interior humano. Não se porta com indecência nem busca os seus próprios interesses. Ora, a indecência e buscar o interesse pessoal desvia o outro filho de Deus do seu propósito máximo. Se ele quer chegar a filho de Deus, o outro também vai chegar. A indecência, um interesse egocêntrico, não pode estar na mesma direção. Então, o amor, ou seja, aquele que verdadeiramente tem a qualidade do Filho de Deus,
ela não vai se portar dessa maneira, trazendo prejuízo por outro, porque isto não é o caminho do amor. O amor não se irrita e não suspeita mal. Por que não vive irritado o amor? Porque ele sabe que não é pela sua força, não é contorcendo as pessoas ou situações que o máximo vai ser realizado. Ele sabe que isto vem da graça, então ele relaxa e tranquiliza. Não há motivo para irritação e nem suspeitar o mal, porque ele é insuspeito. Também seria considerar os outros como incapazes de serem filhos de Deus. E nós não temos essa qualidade porque somos servos da mesma graça, da mesma qualidade. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O que é justo? Justo é aquilo que se ajusta. Ele não pode folgar com aquilo que não se ajusta, porque o eixo, o padrão da justiça é chegar a filho de Deus. Então ele folga com aquilo que se ajusta a filho de Deus. E o que é a verdade? O amor folga com a verdade. Algo que dure 15 bilhões de anos e acabe pode ser chamado de verdade? Não, não pode. Então o que é a verdade do cosmos? Porque tudo está no tempo. Só o que vai restar do cosmos são os filhos gerados à imagem e semelhança de Deus. Eles são a única verdade, como Pôncio Pilatos, que perguntou o que é a verdade. Jesus nada respondeu, porque ele estava diante da verdade. O homem realizado à imagem e semelhança de Deus. Queridos, já deu o nosso tempo, passa rápido, né? E eu queria pedir a você, de uma maneira assim, bastante especial, que divulgasse o nosso canal. Você está aqui no Movimento Consciência Hebraica e nós estamos no YouTube com este nome, Consciência Hebraica. Lá você procura todas as nossas playlists. Eu indiquei uma playlist hoje maravilhosa, O Infinito Amor. Procure lá, você vai gostar. E também entre no nosso canal do Telegram, porque é uma verdadeira biblioteca. Tudo que nós publicamos, publicamos lá. E assim você tem acesso a tudo e recebe as nossas notícias mais quentinhas. Esse é a Consciência Hebraica. Nós agradecemos imensamente à Vida Infinita a oportunidade deste encontro, a Yeshua HaMashiach, nosso Mestre, o Senhor, ao seu Ruach Kadosh, que tocou a mim e a você durante este momento que tivemos aqui. Que a tua caminhada seja leve, tranquila, que o amor seja a senda, o sendeiro luminoso que te leve à vida infinita.